O apóstolo Gesiel é uma pessoa que nasceu numa família disfuncional, uma família bem complicada. Na verdade, meu pai e minha mãe, eles não eram casados. Minha mãe já tinha 3 filhos quando conheceu meu pai. E meu pai assumiu minha mãe depois de uma separação. E tendo assumido minha mãe, logo depois de um tempo, ela se viu grávida e desesperada, porque era muita pobreza, muita dificuldade, e ela fez um aborto. E nesse aborto ela tirou uma criança, mas depois ela voltou a sentir os sintomas de gravidez e retornou à clínica de aborto, né? Que era a clínica que ela fez esse aborto. E o médico disse para ela: olha, eu tirei uma criança, mas tem outra criança aí, e essa criança eu não vou tirar. Eu tirei uma, e você sabe que eu tirei, mas essa que está aí eu não vou tirar. E eu só vim saber disso anos mais tarde, quando eu recebi meu chamado ministerial, lá na frente, uma confirmação da parte do Senhor. Minha mãe, então, veio revelar isso para mim. Minha mãe, ela era envolvida com os espíritos malignos, ela sempre de centro em centro de macumba. Eu fui criado numa cidade onde tinha a maior concentração de centro de macumbas por metro quadrado do estado do Rio de Janeiro. E eu lembro que na frente, quase em frente à minha casa, assim à esquerda, tinha um centro de macumba. 100 metros mais à frente tinha outro, mais abaixo tinha outro centro de macumba, mais 100 metros acima tinha outro centro de macumba, e nos fundos da minha casa tinha outro centro, que era um centro de candomblé. Então, assim, eram muitos centros de macumba. Eu lembro que, a minha infância, meus amigos frequentavam os centros de macumba ali também. Então, eu fui criado junto com todos os meus amigos ali. E minha mãe não frequentava nenhum desses centros de macumba. Ela frequentava centros em Vilar dos Teles, em Pavuna, e eu ia lá junto com a minha mãe para tudo que era canto. Era eu também que ia fazer jogo de bicho para minha mãe na época. E meu pai era uma pessoa que bebia muito. Então, assim, a nossa família era uma família completamente complicada, né? Eu nasci como um filho bastardo. Então, o meu nascimento foi marcado por isso. E eu tinha muitos traumas que eu não sabia de onde. Eu era uma pessoa extremamente tímida, era uma pessoa totalmente fechada, eu não falava com ninguém, eu era muito calado, muito tímido. Tinha muita dificuldade de me comunicar, mas o que acontece é que quando eu fiz 8 anos de idade, ali nos meus 8 anos de idade, nós recebemos uma família, que era a família do irmão do meu pai, um tio meu, que veio morar numa casa próxima a gente, e eles começaram a me levar para a igreja. Em frente mesmo à minha casa tinha uma outra família que nessa mesma ocasião pediu autorização e me levou também para uma igreja diferente da GC, né? Uma igreja batista. E assim, eu fui criado numa igreja batista. Eu fui pela primeira vez na Igreja Batista Central em Vilar dos Teles, onde eu participei da primeira EBF, Escola Bíblica de Férias, e eu lembro disso até hoje, como era legal a gente sair, aquele monte de criança junto, e a gente ia andando para a igreja, era uma festa, né? E eles sempre tinham que pedir autorização ao meu pai. Mas aí os meus primos me levaram para a Igreja Batista Betel, que era mais próximo da nossa casa. E nessa de nos levar para a Igreja Batista Betel, ali eu me converti, de fato. Ali eu me converti, ali eu me batizei. Eu lembro que o pastor pedia ao diácono Geraldo para ir até a minha casa pedir os meus pais para poder... para me autorizar a ir para a igreja, me autorizar também a me batizar, porque, caramba, era uma criança que estava ali se batizando. E eles permitiram, e eu fui. Foi um negócio assim muito legal, porque nesse período aí era
tudo para mim. Eu ia para a igreja, eu me envolvia com tudo. Eu lembro de o pastor muito entusiasmado, porque aí eu comecei a perguntar as coisas, eu comecei a me interessar. Eu lembro quando minha mãe, que ainda era espírita, ela me entregou uma Bíblia. Eu lembro que aquela Bíblia, parece que quando eu abri aquela Bíblia, aquelas letras, eu lembro até hoje, parece que elas entravam dentro de mim. Caramba, era um negócio muito lindo. Assim, era uma coisa como se fosse um filme de conto de fadas, olhar para aquela Bíblia, para aquele livro. Eu achava aquele livro sagrado, assim como eu também olhava para dentro da igreja, e lá na igreja, no púlpito da igreja, tinha 2 cadeiras grandonas. Eu achava aquilo o máximo, porque eu achava assim, caramba, alguém muito importante senta ali, é o pastor, é um pastor visitante que senta ali naquele lugar. E aquele lugar para mim era um lugar muito sagrado. Eu tinha assim aquela coisa assim, eu olhava dentro do centro de Macumba e eu via que tinha a diferença entre o que era o centro de Macumba e o que era uma igreja. E eu falava, eu quero isso para minha vida. E assim, quando eu fiz 12 anos de idade, minha mãe se converteu. Quando eu fiz 15 anos de idade, meu pai se converteu também. E ali nesse período aí, foi assim que eu comecei minha vida cristã com este homem, pastor Aurênio de Oliveira Lopes.